Fala corredor, fala corredora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RP 5 e 10. Aqui eu falo sobre estratégias para você melhorar seus tempos nos 5 ou 10 km. Eu sou Nilson Rocha, sou corredor, eu sou treinador e criador do projeto Let's Go Runner. E o episódio de hoje é: esse treino deixa você mais preparado para os 5 e para os 10 km. Eu vejo muitos corredores tentando achar uma fórmula mágica. Eu já falo para você, aqui não terá fórmula mágica, mas você irá conhecer um tipo de treino que eu tenho certeza que vai te deixar mais preparado para as circunstâncias reais na hora de fazer um 5 ou um 10 km para recorde pessoal, uma prova que você está treinando há tanto tempo e eu quero te ajudar nesse processo. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Isso é para ajudar ao vídeo chegar a mais pessoas, é deixar o seu curtir e, claro, compartilhar com o seu amigo que está treinando para 5, que está treinando para 10 km, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor esse vídeo na sua estruturação do seu treinamento. Talvez você já faça esse tipo de treino, mas ainda não com intencionalidade, e eu vou te mostrar e vou te deixar mais preparado, porque vão ter exemplos práticos para você aplicar no seu treinamento. Então roda a vinheta e vamos começar. Muito bom, o que é esse treino? Esse treino ele é o fartlek. Muitos já podem ter ouvido ou alguns não ouviram ainda e não sabem o que é. O fartlek ele é um variativo. O que é um variativo? Você vai alternar intensidades sem ter as pausas propriamente ditas. Então é um treino que ele foi precursor do treinamento intervalado. Então começou-se com o fartlek e depois pensou, por que eu não faço uma corrida mais forte e eu paro? Por que eu não faço uma corrida mais forte e eu caminho? E aí criou-se o intervalado. Então o fartlek ele está até mesmo antes do treinamento de tiro, do treinamento de alta intensidade. Mas sim, é um treino que vai exigir muito do corredor e vai simular muito uma questão de prova que eu vou explicar para vocês como funciona essa simulação durante um treinamento. O que você não pode fazer? É claro que esse treino, o fartlek, esse tipo de treino, ele vai te deixar mais preparado para os 5 e para os 10 km. Mas você não pode viver apenas dele. Você não pode aplicar apenas um tipo de treino, porque senão você não vai estar sofrendo alterações. E claro, o fartlek, como eu mencionei, é um treinamento mais intenso e que é mais agressivo ao seu organismo, às suas estruturas. Então, se você começar fazendo só o fartlek, isso não vai ser benéfico, então não quero que você faça isso. O que os corredores confundem normalmente? Ah, Nilson, o fartlek ele é um variativo da intensidade, um treino variativo, então eu já faço isso, porque eu acabo saindo um pouco mais forte, aí eu treino um pouco mais leve, depois eu treino um pouco mais forte. Mas normalmente, esse fartlek que você está pensando ele é um fartlek que não é intencional, e isso não pode ser considerado um treino com um objetivo, um treino com um padrão. Você tem que seguir um padrão. E isso vai fazer a diferença e vai te levar para novos resultados nos 5 ou 10 km. Então, para você não ter esse entendimento errado, errôneo do fartlek, você não pode pensar que porque você teve uma boa variação, uma grande variação de ritmo médio, de ritmo a cada quilômetro no seu treino, que você fez um fartlek. Agora, se você saiu de casa com uma intenção de fazer um fartlek e já sabendo qual é o tempo, qual é a quilometragem que você vai alterar, por exemplo, 10 minutos leve, 10 minutos forte, 10 minutos leve. Você foi com uma intenção. É claro que não há nenhuma prescrição de treino esse exemplo, mas para você entender o que eu estou falando. 2 km leve, 2 km forte, 2 km moderado. É intencional e isso sim é um fartlek com orientação e com direção para o seu objetivo. Vamos lá, então. Durante uma prova, a maioria dos corredores tem dificuldade. Qual dificuldade? Eu aponto duas dificuldades. A primeira é você ter uma oscilação grande no seu ritmo. E essa oscilação ela pode acontecer por conta do terreno, porque tem subidas e descidas, e isso vai dificultar a sua manutenção do ritmo médio. Mas tudo bem, você já sabe que vai sofrer com o percurso. E também pode ser que você não tenha um controle
e não tem ainda uma consciência corporal e também um conhecimento do seu ritmo de prova, do seu ritmo mais intenso. E aí, por mais que a prova seja plana, a sua oscilação ela é muito grande. E por final, por segundo, a questão de você controlar e conhecer mais o seu corpo perante uma intensidade mais forte. Porque correr forte é muito simples. Você sabe o que é correr forte. É você ficar ofegante e você, não vou aguentar mais. Agora, você entender que correr forte em determinadas circunstâncias são diferentes, parece simples, mas não é tanto assim. Por exemplo, 200 metros forte é uma intensidade e 5 km forte é outra intensidade. E um erro comum que acontece nos corredores é você tentar sair na mesma intensidade do que uma distância mais curta. Nilson, então qual que é o meu forte dos 5 km? Isso vão ter testes para a gente entender e chegar mais próximo do seu tempo de prova. Um teste de 3 km. E se acalma, se você não está com facilidade de pegar esse treino forte, de fazer essa intensidade mais alta nesse treinamento, vai acontecer com o passar do tempo com algumas dicas importantes que eu vou te dar ainda nesse vídeo aqui. Vamos lá então, por que é importante você aplicar o fartlek na sua periodização, na sua semana de treinos? Eu separei 2 pontos aqui fundamentais. O primeiro é simular a questão de prova. Se você pega uma prova que tem muito sobe e desce, a sua frequência cardíaca, o seu pace, ele vai oscilar também. E se você não treinou com oscilação de pace intencional, você não tem como, às vezes, prever aquela situação, como que o seu corpo vai reagir perante um pace mais alto, um pace mais baixo, um pace mais alto, um pace mais baixo. E você consegue simular isso na prova. Porque realmente a prova é intensa. E simular a questão de você não conseguir, talvez, segurar o ritmo nos primeiros quilômetros de prova. Isso é muito comum. Você não segura o ritmo nos primeiros quilômetros, ou seja, saiu muito forte, e aí você tem uma quebra, e depois você tenta voltar para o forte, e às vezes não consegue. Então, no fartlek, você consegue até mesmo elaborar estratégias de prova, treinar estratégias de prova, que vão te ajudar na hora H dos seus 5 ou 10 quilômetros. E aí é o segundo ponto já, que é testar estratégias de prova. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que vão te dar um direcionamento melhor para o meio da prova, para o final da prova. Qual que é a sua maior dificuldade? É no começo? É no meio? É no final? Pode parecer que no final vai ser a grande resposta, mas não. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade no começo, nisso, demora para aquecer, não consigo encaixar, ou no meio da prova, que é o mais comum acontecer, é o meio da prova, e no fartlek consigo direcionar com a sua dificuldade. Ah, a sua dificuldade está no começo da prova, então vamos trabalhar um tipo de treino que vai te favorecer a entender um pouco mais o seu início de prova, ou o seu final, o seu terço final da prova, que sempre está faltando energia, analisar os números e, claro, colocar o fartlek como uma frequência semanal para você realizar esse tipo de treino que vai te ajudar e vai ser importantíssimo para você alcançar o seu melhor tempo nos 5 ou 10K. Isso, qual é o maior benefício do fartlek? O maior benefício eu cito como a maior variabilidade. Essa variabilidade do pace e da frequência cardíaca. Por quê? Numa prova, a sua frequência cardíaca ela vai oscilar. Ela vai começar um pouco mais baixa, vai terminar alta. Se pegar uma subida, vai aumentar. Depois vai voltar para um padrão mais linear. Então, se você conseguir simular isso no seu treino, a sua prova vai ser um pouco mais tranquila. E eu coloquei aqui, ó, conhecer o desconforto. O que é conhecer o desconforto? Pessoal, correr forte, melhorar o tempo, chegar nos 5, chegar nos 10, não é fácil. Vai ter desconforto envolvido, porque você está correndo para o melhor da sua vida, pensa nisso. E o seu corpo, ele não vai querer te levar até o seu limite, vamos dizer assim. Pense comigo, até o seu limite. Então ele vai fazer o quê? Ele vai dar sinais para você voltar para a zona de conforto. Ou seja, está muito perigoso aqui. E se você não ter experimentado isso antes, você não vai ter conhecido esse desconforto. Na primeira vez, pode ser um pouco difícil você realizar um fartlek da forma correta. Mas com o passar do tempo, e o nosso jogo aqui,
para melhorar o tempo no 5 ou 10K sempre vai ser no foco do médio e longo prazo. Ninguém aqui está com foco no próximo treino, com foco na próxima semana. A gente está com foco em aprender. A ideia dos vídeos do canal, dos vídeos que eu produzo, é você entender o processo e conseguir visualizar o seu caminho um pouco mais fácil, um pouco mais claro. E para você chegar de uma forma mais preparada para o seu 5 e para o 10, você tem que conhecer o sofrimento. E você vai conhecer esse sofrimento, entre aspas, dentro de um treino fartlek. Nilson, mas um treino de tiro, um treino intervalado, eu não vou conhecer o sofrimento? Vai e muito. Porém, o fartlek, esse tipo de treino, ele nos mostra o sofrimento de forma mais contínua e com oscilações dentro do seu treinamento. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui é o estado, tá? 0, você está parado aqui. Aqui você está parado. O fartlek faz, você sai daqui, ó, do seu ponto 0 e tem oscilações. E aí você acaba a sua prova, ou o seu treino. Ou seja, você não tem intervalo nem caminhando e nem parado. Mas você foi para alta intensidade, baixa intensidade, alta, baixa, alta e terminou o treino. Isso aqui é um exemplo clássico de um fartlek. Nilson, qual que é o melhor momento para eu inserir o fartlek na minha semana, no meu cronograma de treinamento? Você já sabe que você tem que colocar porque ele é importante. Agora, quando eu posso começar a fazer os treinos fartleks? Eu não recomendo, obviamente, fazer com corredores iniciantes. Se você está iniciando na corrida, vai ser um pouco mais difícil você fazer um fartlek. Você pode estar assim, mas se eu fizer, por exemplo, 2 minutos leve, 2 minutos moderado, 2 minutos forte, 2 minutos caminhando. Até antes da caminhada era um fartlek. Caminhou, virou um intervalado. Não é mais fartlek, lembre-se disso. Então, primeiro ponto, para você inserir um fartlek na sua rotina de treinamento, você tem que estar correndo de forma contínua. Os 5 ou os 10, dependendo do seu objetivo. E com uma certa facilidade. Sair para correr 5km agora, eu sei que eu vou correr. Agora, sair para correr 10, eu também sei. Agora, está com dificuldade, tem caminhada no meio, tem que tomar cuidado com o volume do seu fartlek. O fartlek é um treino que pode ter volumes grandes, como não pode. Isso tudo vai depender da estrutura do treino que você for montar. E eu vou falar para você um pouco mais lá para frente como pode ser dividida essa estrutura de fartlek. Segundo ponto. Nilson, algum dia específico da minha semana, né, da minha preparação? Não tem nenhum dia específico. Eu não vou falar para você, faz no começo da semana, no final da semana. Não tem muito. O que eu peço é que o fartlek ele consome muita energia do corredor. Então, o legal é você fazer num dia que você estiver mais descansado. Putz, está lá o programado fartlek para sábado, você não está tão descansado. Vai para cima. Não tem. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Lembre-se disso. Não arranje desculpas. Mas é claro que se você vier um treinamento muito intenso e querer colocar um fartlek logo em sequência, pode ser que o seu corpo não renda tanto quanto você vir de um treino leve e depois um fartlek. Então pensa, fez um treino leve, um fartlek, leve, intervalado. Legal, teve um espaçamento, ou intervalado, leve, fartlek, você consegue ter esse espaçamento e é muito legal para você ter rendimento. Nilson, no pré-prova eu posso aplicar o treino fartlek? Eu não gosto muito de aplicar esse tipo de treinamento na semana pré-prova. Eu gosto de aplicar um treino mais intervalado e depois treinos leves até chegar à sua prova. Esse intervalado está lá no começo da semana. Porque o fartlek, como eu falei, é um treino um pouco mais intenso e nesse pré-prova, na semana pré-prova, a ideia não é você simular muito um treinamento contínuo mais intenso. E sim um intervalado, vai ser intenso, mas com pausas, que seja caminhando ou parado, mas que você vai ter uma maior recuperação entre os estímulos fortes. Beleza? Então tá, eu estou falando muito de fartlek e eu falei agora um pouco sobre treinamento intervalado. Vocês estão entendendo que está tendo 2 tipos de treino no meio disso aí. O que vale mais então? Eu fazer um treinamento em fartlek, ou fazer um treinamento intervalado? Vamos lá, são 2 tipos de treinos distintos. Lembrar que o fartlek ele originou, tá? A origem do fartlek e o intervalado se originou do fartlek. Então, o fartlek foi o precursor do intervalado. Agora, qual que é o melhor? O que vale mais fazer?
Eu não colocaria nenhum tipo de treino em um pedestal. Eu colocaria dos dois, você utilizar os benefícios dos dois tipos de treino. O que vai te deixar mais preparado e que vai simular mais a sua prova é o fartlek. É claro, tudo vai depender do tipo de fartlek que você aplicar. Pode ser por tempo, pode ser por distância, qual que é a sua dificuldade na prova, se é o final, se é o meio, se é o começo. O fartlek consegue ter direção sobre isso. Mas também o treinamento intervalado ele vai ser super importante, porque para você melhorar o seu treinamento contínuo, que pode ser o fartlek, você tem que trabalhar em zonas maiores que o seu limiar, maiores do que você alcança, do que você consegue. Então, isso é importantíssimo, o treinamento intervalado. Então, você consegue, com tranquilidade, equilibrar esses dois pratos e trabalhar tanto o fartlek quanto o intervalado. O que eu peço é que, se você tiver um fartlek muito intenso, muito desgastante, e tiver um treino intervalado também na mesma semana, cuidado para não ficar muito próximo os dois treinos, para eles não se competirem entre eles e nenhum tirar energia para o outro. Porque quando eu falo em treinamento de qualidade, eu tenho que estar descansado e tem que ter umas condições favoráveis para treinamento, como clima, percurso, altimetria. Isso vai ser levado em consideração na hora de aplicar uma intensidade maior, na hora de aplicar uma qualidade melhor no seu treino. O fartlek ele pode ser utilizado até mesmo em treinos, por exemplo, 10 km de forma contínua pela rua. Quando você pegar subidas, você acelera. E na descida e no plano, você mantém a velocidade leve. Isso é um fartlek. É direcionado? É direcionado. Quando você tiver na subida, você vai ter que acelerar, independente do tamanho da subida. Percurso plano, você acelera na subida e descida, você descansa, recupera. É um fartlek também, com uma opção para você trabalhar na rua, no percurso que você tem perto da sua casa aí. Onde os corredores mais erram? Isso aqui é batuta. Eu desenhei um bonequinho aqui. Ou seja, o bonequinho tem uma cabeça, tem um tronco, tem o braço e tem os pés. Sabe o que vocês fazem? Normalmente, isso aqui, ó. Isso aqui é um bonequinho invertido. O pé está para cá, o braço e a cabeça. Ou seja, é um treino, não tem nem pé e não tem nem cabeça. Está tudo invertido e vocês acham que está fazendo certo. Ou seja, aquele fartlek que você não sabe o que está fazendo, por que está fazendo e por que é 1 km e não 2. Por que agora é 500 metros e não 200 metros. Então tem que tomar um pouco de cautela na hora de você querer criar treinos. Isso não é recomendado e não vai te levar a ter resultados consistentes dentro dos 5 ou 10 km. Por onde começar? Então você pode estar com alguma dúvida. Entendi que fartlek é importante, eu vou aplicar, mas como que eu vou entender? A corrida de rua, ela é simples, mas nem sempre, ela é fácil, mas nem sempre ela é simples. Porque você pode começar a correr agora, colocar o tênis e sair correr. Porém, eu coloquei aqui, matemática, programação e cortar o cabelo. O que essas três coisas têm a ver com a corrida e com o treino fartlek? Primeiro ponto, matemática. Para você aprender matemática, você não tem que estudar? Não é do dia para a noite? Não é do dia para a noite. Programação? Também não. Você até pode tentar fazer uma programação simples, uma continha de matemática simples. 2 vezes 2, você consegue. Agora, uma Bhaskara, você lembra? Você tem que estudar, despender um tempo sobre isso. E, óbvio, engenheiros vão ter mais estudos ainda nessa questão de exatas. Programadores, é período, é tempo. Cortar o cabelo. Cara, se tiver uma tesoura, você pode cortar o seu cabelo? Claro que pode. Vai ficar bom? Eu tenho quase certeza que não. A não ser que você raspe com uma máquina, né? Pode também não ficar bom. Mas você tem o instrumento em mãos, porém, o cabeleireiro, ele estudou para aquilo, ele fez algum curso para aquilo. Então ele tem um caminho a seguir. E não é curto, é médio e longo prazo. Por que na corrida, nós temos o instrumento, que é o tênis, por que na corrida a gente vai pensar assim, é só ficar montando o tênis na minha cabeça, eu sei disso, eu vi em algum lugar, uma planilha de treino na internet, generalizada. A corrida, você tem um instrumento, mas para você entender o fartlek, é um processo de médio e longo prazo. Então, não é pegar o tênis e sair correndo. Um ponto importante, você tem que começar no fartlek. A PSE. A PSE é uma percepção subjetiva de esforço. Não é fácil fazer um treino fartlek. E
Com o passar do tempo, você vai entendendo um pouco mais sua consciência corporal, a sua percepção corporal e percepção de ritmo, tá? Além do esforço. Então, percepção subjetiva de esforço. O que é o leve, o que é o moderado, o que é o forte? Parece ser simples você entender, mas não é tão simples assim, porque um forte junto com dentro de um fartlek é diferente de um forte dentro de um intervalado. E às vezes você está fazendo um intervalado forte, é diferente, e no fartlek não sai tão forte, você fica triste. Nossa, não saiu. Calma, é compreensível. E se está começando agora, o fartlek vai começar agora, é processo. É médio e longo prazo. Você tem que continuar. Só não pode parar. Se você parar, você não vai começar a ter essa desenvoltura e não vai trabalhar a sua PSE, que é um protocolo de treino validado pela ciência, onde você vai conseguir melhorar com o passar do tempo e com estímulos diferentes. Não apenas com o estímulo. Só o contínuo, só o contínuo, só o contínuo. Vamos fazer o fartlek para você ficar mais preparado para o 5 e para o 10K. Nilson, de quanto em quanto tempo eu posso aplicar o fartlek na minha periodização, no meu planejamento de treinamento? Eu peço que você faça uma vez por semana um treino de fartlek. Isso é legal. Agora, toda periodização? Não. Vão ter períodos que o fartlek pode sair da ação. E vão ter períodos que o fartlek pode entrar com maior volume, com maior frequência nesses períodos. Como, por exemplo, período de base. Você pode trabalhar com mais de um fartlek por semana. É claro, isso vai depender do nível do corredor, mas ao invés de fazer um intervalado, você pode expor a 2 treinos fartleks na semana. Que é um treino intenso, mas é menos agressivo do que um treinamento intervalado de alta intensidade. Mas, na sua maioria do tempo, você aplicando uma vez na semana, já dá legal já. Quando eu não aplico, por exemplo, um pós-prova, uma semana após prova-alvo, não precisa aplicar esse fartlek na semana. Ou num período de transição, faz treinos mais leves, mas, em geral, uma vez na semana. Vamos lá. Usando o fartlek para melhorar a sua prova. Vou comentar com vocês agora. Vou dar alguns exemplos práticos de treinamentos com fartlek. Isso aqui pessoal, isso aqui é alguns exemplos dentro de uma infinidade. E é claro que isso aqui vai ter que ser levado em consideração a sua preparação, o seu condicionamento físico, mas é para você entender um pouco mais a dinâmica quando eu penso em melhorar o final da prova, quando eu penso em melhorar o meio da prova de um corredor, como você nos 5 ou 10 km, que eu trouxe exemplos de 5 e também de 10 km. Vamos lá para o primeiro exemplo. Você tem dificuldade no seu final de prova, ou seja, não consegue render e está com dificuldade. Um exemplo no 5K, para você estar com dificuldade. Você faz 2 km leve, 2 km moderado, 1 km forte. Ou seja, você vai estar fazendo um treino progressivo. Começa leve, acelera um pouquinho mais e vai para o forte. Tem dificuldade no começo? Se você for aplicar esse treinamento, a dificuldade é você cuidar muito desses 2 km moderado, para não sair tão forte a ponto desse 1 km forte não ter diferenciação. Por exemplo, aqui a pessoa corre a 6 minutos por quilômetro, aqui ela corre a 5,30 e aqui ela mantém 5,30 ou faz 5,28. Ou seja, esse 5,30 não foi moderado, já foi no forte já. E acabou a tua energia para um km forte. Então controla aqui. Uma diferença de 10 a 15 segundos já é interessante nesse tipo de fartlek. Outro exemplo, 3 km leve, 1 km moderado, 1 km forte. Se você está fazendo 2 km moderado é muito difícil para você, você parte de um 3, 1, 1, onde o final da prova, ou seja, o final do 5 km, está sendo mais intenso. Você está simulando uma dificuldade maior no final da prova. E você está ganhando nesse final da prova. Está fazendo mais força no final da prova. Ou seja, é totalmente correlacionado ao final da prova. Agora, para você que está no 10 km e tem dificuldade nos 10 km, no final da prova. Um exemplo de fartlek. 3 km leve, 3 km moderado, 3 km forte. É um fartlek intenso, difícil. Poucos corredores conseguem fazer esse treino aqui. Mas você vai estar simulando o final da sua prova e está crescendo no final da prova. Claro,
Lembre-se, 10 a 15 segundos de diferenciação entre as zonas de intensidades. Isso é importantíssimo, e não 2, 3 segundos. Outro exemplo para final de prova também, que é um pouco mais fácil do que esse exemplo aqui. 6 km leve, 2 km moderado, 1 km forte. Aí você fala, Nilson, aqui deu 9 km. Sim, deu 9 km. Aqui também deu 9 km. Mas o que acontece? Ó, o 9 você fez o forte. O último quilômetro da prova, o 10º quilômetro da prova, ou o 5º quilômetro da prova, normalmente você fica mais motivado. Você consegue ter um sprint final melhor. Você fala, putz, agora eu estou aqui, eu vou chegar. Então, normalmente o 9, o 4, o 8 é o ponto crítico da prova ali. Então, você chegar até o 9 km num ritmo forte, vai simular. Agora, assim, Nilson, não. No final da prova eu sou bem, eu consigo acelerar. Agora, no meio da prova, eu tenho dificuldade. Não sei o que eu faço para melhorar. Eu sei o que você pode fazer. É simular através de um treinamento do tipo fartlek. Então, o que você pode fazer? Para quem faz 5 km e no meio da prova dá aquela quebrada monstra. 2 km leve, 1 km forte e 2 km leve. Você fecha 5 km e no 3, que é normalmente quando você começa a arriar ali, começa a ter dificuldade, você faz forte. E depois faz um 2 km leve. Nilson, mas eu só fiz leve e forte, não tive um moderado no meio. É um fartlek? Claro que é. Você teve leve, forte, leve. Agora, um moderado, leve, moderado, forte, moderado, leve. Ou seja, leve, moderado, forte, moderado, leve. E aqui foi leve, forte, leve. É um fartlek também. Outro exemplo, 3 km leve, 1 km forte, 1 km leve. Ou seja, leve e o meio da sua prova você está simulando uma intensidade maior. Para quem está nos 10K, exemplos, 5 leve, 2 km forte, 3 km leve. Vai bater o 10K e no meio, ou seja, do 6 e o 7 km, 6 e o 7º, você fez forte, já para trabalhar com cansaço um pouco mais. Vem de 5 km. Outro exemplo, 6 leve, 2 forte e 2 moderado. Aqui está controlando a prova, você não pode soltar tanto o freio não, apertar tanto o freio não. Você tem que fazer um 6 leve, um 2 forte e um 2 moderado. Simulou o meio da sua prova. A ideia desse tipo de treino é simular a dificuldade e você vai ter um sofrimento envolvido no processo. Mas eu quero te mostrar, eu quis te mostrar aqui com esse vídeo para você realmente entender que é possível simular a sua prova sem ter um desgaste tão grande e não precisar ficar correndo forte de forma contínua. Não ficar fazendo sempre o 5 km forte, o 10 km forte, um 8 km forte. Você pode utilizar esse tipo de treinamento para ficar mais preparado para os seus 5 e para os 10 km através de estratégias importantes. E o fartlek também pode ser aplicado através de tempo. 10 minutos forte, 5 leve, 10 minutos leve, 5 forte. Qualquer tipo de escolha de unidades, quilômetros ou minutos vai ser benéfico para você, desde que esteja alinhado com o seu condicionamento físico e com a sua realidade de periodização. Esses treinos soltos não fazem nenhuma magia. Agora, esses treinos bem alocados, bem encaixados, naquela semana certa, naquele mês certo, naquele dia certo, vão fazer uma tremenda diferença na hora de você estar se preparando para melhorar seus tempos nos 5 ou 10 km. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Se ajudou, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo, não esquece, nós estamos juntos e fique ligado até o próximo vídeo do canal.